Amém. Tomai assento adorando a Jesus. Aleluia. Aleluia. É tão gostoso adorar, louvar ao Senhor no momento deste. A grande tribulação terá um período de sofrimento sobre a terra. O foco da grande tribulação é o dia do Senhor, juízo contra a raça humana, a gênese humana, a espécie humana. E o foco é Israel, porque depois de tudo, somente na grande tribulação, no final, quando não tiver para onde ir, Israel reconhecerá que de fato rejeitou o seu Messias. Mas o que eu quero destacar aqui, no tempo que temos, sobre os selos, Apocalipse nos seus 22 capítulos, uma rápida colocação de um resumo, do capítulo 1 ao capítulo 4, está relacionado à igreja aqui na terra. A partir do capítulo 5, o Senhor disse a João: sobe cá, quando abriu uma porta no céu. Aí as coisas começaram a acontecer na dimensão celestial. Do capítulo 5, capítulo 6, é apresentado o Cordeiro, projeto da salvação, fazendo ênfase ao livro selado, que o único que podia abrir era o Cordeiro. Mas a partir do capítulo 8, capítulo 6, quando aparecem os selos, e nessa sequência, a respeito dos selos: cavalo branco, primeiro selo; segundo selo, cavalo vermelho, fala da terrível morte; terceiro selo, cavalo preto. Interessante que diz o texto: quando abriu o terceiro selo, então vi, eis que o cavalo preto e seu cavaleiro, que tinha na mão uma balança. Está relacionado ao alimento, à escassez, à fome, à terrível fome que vai haver durante a tribulação. O quarto selo está relacionado à morte. Meu Deus, quantas pessoas, cavalo amarelo, quantas pessoas vão morrer? A tribulação, a grande tribulação será um verdadeiro morticínio, mortandade total. Se hoje, mas pastor, está difícil, a violência tem aumentado, tantas coisas, imagine durante a grande tribulação. Mas interessante que quando abriu o quinto selo, foi visto as almas debaixo do altar. E aqui eu quero fazer uma rápida colocação. Lembra que eu mostrei ontem que o Seol e o Hades está abaixo das profundezas da terra? E eu disse que quando Jesus ressuscitou, a parte que era chamado o seio de Abraão foi levado, mas só foi transportado para debaixo do trono de Deus, pois diz Efésios: ele que desceu às partes mais baixas da terra, levou contigo cativos a cativeiro. Aquelas pessoas foram levadas para estar próximo do Senhor. O paraíso, quem morria até o Calvário, descia, mas não ao Hades, Seol, perdição. Descia-se ao Seol, seio de Abraão. A partir do momento do arrebatamento, houve essa divisão. Os perdidos continuam descendo. Os salvos começaram a partir da morte de Cristo. Lembra que Jesus disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. E estas almas, Deus fez questão de mostrar na abertura do quinto selo. Prosseguindo, o sexto selo, a perturbação cósmica, o planeta, as estrelas serão lançadas dos céus. Pense comigo assim, só para refletir. Suponho que eu vou imaginar: se eu não subir no arrebatamento, eu dou um jeitinho e garanto a minha salvação na grande tribulação. Eu dou um jeito de escapar. Eu faço um jejum de 7 anos, eu não compro, eu não pago água e luz, não pode fazer nenhum tipo de movimentação, porque não tem a marca da besta. Mas imagina que a pessoa estiver escondida e uma estrela cair sobre ele. Perdeu a chance de ser salvo. Então hoje é garantido. É só crer em Jesus, confessar Jesus, e como nós lemos já a palavra, quem tem essa esperança,
purifica-se a si mesmo. Garanta hoje, que aí é garantido. Não deixa para depois. No 7º selo, houve um silêncio no céu. Foi a apresentação dos 7 anjos com as 7 trombetas. Lembra que eu falei aquela sobre as trombetas? Esta não tem nada a ver com o arrebatamento. Essas trombetas são, cada trombeta, chamando a atenção do mundo para um evento específico que haveria de acontecer. A primeira trombeta atingiu a terra, planeta. A segunda trombeta atingiu o mar foi ferido. Tudo por causa do pecado do homem, a própria natureza estava sofrendo. A terceira trombeta, as fontes são feridas. Acabou o privilégio de tomar água potável. Vai ter que tomar água amarga. Então não vai dar para fazer um jejum por tanto tempo. Quarta trombeta, os céus são feridos. Céus atmosférico, céu, espaço sideral. Quinta trombeta, os homens são feridos. E vai haver na sua pele, meu Deus, coisa terrível, irmão, terrível. O sofrimento, exatamente aqui, é quando os gafanhotos que estão guardados para o dia da ira de Deus serão soltos. E diz o texto bíblico que Deus dirá a eles: não fere as árvores, as plantações, fere os homens. Gafanhotos com cabelos longos como mulher, com face de leão, com corpo de um animal. Terríveis demônios personificados sairão para ferir os homens. Será que esses demônios não lhe achará alguém escondido? Um certo ministro disse no púlpito da igreja: irmãos, dá para fazer uma cisterna no fundo de casa, fazer uma tampa de concreto, vai guardando comida de coisas não perecíveis. Parece uma brincadeira. Eu o conheci pessoalmente. Que blasfêmia, que absurdo. Não é muito mais fácil? Purifica-se a si mesmo pelo sangue de Jesus. Renunciemos a nós mesmos pela graça que Ele nos dá para renunciar, para estarmos seguros. Sexta trombeta, morticínio de milhões de pessoas. Os 4 anjos que estavam preparados para hora, mês e ano. Tudo pronto. O palco já está pronto. Mas isso vai acontecer depois que a igreja sair e o anticristo for apresentado ao mundo e começar a sequência dos selos. E depois, trombetas da ira de Deus. 7ª trombeta, o reino de Cristo é proclamado em meio à grande tribulação. Interessante. Tocou o 7º anjo a trombeta e houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. No meio da tribulação, um prenúncio avisando a chegada do reino milenial, a destruição dos reinos do mundo, e Cristo colocando ou instituindo, estabelecendo o seu reino milenial. As 7 taças da ira de Deus. Apenas para termos uma ideia, serão os momentos mais terríveis. A primeira, úlcera nos homens. A segunda, o mar será ferido e se tornará sangue. Terceira taça, os rios serão feridos. As águas se tornarão em sangue. Quarta taça, o calor escaldante vai aquecer-se até 7 vezes mais o sol. Portanto, ocasionará câncer de pele. Não vai ter dermatologista que vai resolver o problema da pele, de tão quente estará o sol. A quinta taça, a escuridão. Dá pavor, né? O escuro, escuridão total. Sexta taça, o rio Eufrates vai secar e servirá de caminho para os exércitos do Oriente, que virão para atacar Israel. A preparação para o Armagedon, quando Deus vem para livrá-lo. Sétima taça, destruição global. Isaías disse que a terra vai cambalear como bêbado, ou como a peneira é peneirada. Terremoto, não aqui e acolá, no planeta.
terra. Esse terremoto preparará o mundo para o milênio. E o monte mais alto não será o Everest, será o monte do Senhor em Jerusalém no milênio. Arabaxandarabacandarabá. Eu coloquei só a propósito esta ênfase. O que você vai ver agora é a mais recente novidade deste mundo. É do tamanho de um grão de arroz, o chip. Tudo isto está caminhando. Tudo está caminhando. E fez que todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. Este sinal poderá ser, bem entendido, este sinal poderá ser o chip. Por que o senhor está dizendo poderá ser, pastor? Porque certo é que este será o sinal de controle. E na nossa cultura, na nossa tecnologia, um dos métodos de controle é o chip. São códigos que a pessoa é identificada pelo seu CPF, a conta de banco, sua senha e assim sucessivamente. Tudo leva a crer que o chip será. Tudo leva a crer. Agora, uma coisa eu lhe garanto: eu não vou estar aqui para ver o que realmente será. Se vai ser um chip, vai ser outra coisa que vai criar. Certo é algo que será introduzido, marcado na mão ou na testa, para identificar, para localizar, rastrear a pessoa aonde ela está. Incrível. Eu me lembro a primeira vez que eu vi aquele que coloca no carro é um GPS. Vai chegando a idade, a gente vai ficando assim. Isso é incrível, né? Vai mostrando o nome da rua, mas por onde? Tudo via satélite. Quando você olhar para um GPS, lembra: quem ficar na grande tribulação não vai ficar no carro. Este rastreamento vai ficar no corpo. Não tem aonde esconder. Não tem para onde ir. Desde que foi marcado com o sinal da besta. E se não foi marcado, pastor, não compra e não vende. Aí eu quero responder aquela pergunta: haverá salvação na grande tribulação? Sim, haverá. Não posso dizer o contrário. Diz assim a Bíblia. E você, se puder, leia comigo Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 4. Vamos deixar isso aqui bem claro. Bem claro. Como diz a Bíblia. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz assim: e vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e nem na mão. Primeiro, depois nós terminamos o versículo. Então haverá salvação. Pastor, então fiquei alegre. Ah, é? Ficou alegre? Hoje não conseguimos vencer uma tentaçãozinha, pequenininha. Não precisa nem, eu vou usar aqui uma simbologia, uma analogia. Não precisa nem do principado. Não, para quê? De gastar tempo à toa? Qualquer demôniozinho coloca o pé na frente e já derruba a gente. Você vai ter coragem de ser degolado por amor a Cristo? Se o pastor admoesta um membro, ele sai da igreja e vai para outra. Porque hoje é melhor mesmo a igreja, quanto maior e não ter vínculo com a igreja nenhum, é muito melhor. Daqui para frente essas catedrais vão crescer e cada dia mais. Porque eu vou o dia que quero, levo a minha oferta, ninguém sabe onde é o que eu faço, não dou satisfação para ninguém. Você vai ter força de enfrentar o anticristo. Eu confesso a Jesus, vai ser morto, pode matar. Hoje não vence um ventozinho contrário. Sabe uma coisa, pastor? Eu não vou mais na igreja. Eu não vou porque ninguém me visita. Meu irmão, você que deveria estar visitando.
Eu não vou porque ninguém me vê e eu não faço nada, não tenho oportunidade nessa igreja. Ganha todas as almas do bairro e do mundo para Jesus. Tem tanta coisa para fazer e estão precisando de gente para fazer. Eu gosto, mas ninguém não dá nem chance nessa igreja. É só chegar meia hora antes, abrir a igreja, arrumar os bancos, abrir os vitrô. Estou precisando de cooperador, estou precisando de diácono para trocar lâmpada quando queima. Tá aí, convite para todos que querem trabalhar. Eu queria pregar, então faça o curso, vai lendo, vai se preparando. Deixe de reclamar, meu irmão. Se hoje você acha que não dá, vais enfrentar o anticristo. Mas o Senhor disse que haverá salvação. Não, a Bíblia está dizendo que esses aqueles que não aceitaram o sinal da besta. Porém, vai ser a minoria elevada à 10ª, ou à 100ª, ou à 1000ª potência. A minoria da minoria da minoria da minoria. Quem serão esses? Eu penso. Não é a Bíblia que diz, agora eu, pastor Selmai, que penso. São aqueles que mesmo com a vida cristã autêntica, tiveram a infelicidade de, no momento que a trombeta estiver tocando, por um lapso, não estavam preparados. Mas até então eram crentes fiéis, terão coragem de morrer. Está aqui. Não aceita o sinal da besta. Vai morrer de fome, então morram. Mas é claro, aí vai começar a tortura. Lembra do Richard Umbrand, pai das missões Portas Abertas? Enfiavam agulha debaixo da unha dele. Você nega Jesus? Não nego. Cortaram a língua do filho dele. Nega Jesus? Não nego. Pode matar, mas não nego. Irmãos, nós estamos vivendo um cristianismo tão barato. Não é nem 199, acho que já é 99 mesmo. Por nada se blasfema de Deus. O irmão some da igreja, recebe uma visita da equipe ou do pastor, um dos líderes. Irmão, a luta está grande. Pode ser uma luta, ele não para de comer, não para de beber, não para de trabalhar, não para de comprar, não, para de servir a Deus. Não, mas eu estou bem, eu só não estou indo. Mas que bem que eu estou, que eu estou longe da casa do Pai. Eu quero lhe dizer nesta noite, haverá sim, porque a Bíblia diz, e eu não posso dizer o contrário, estou ensinando a Bíblia, mas não valerá a pena se dar para ser salvo nessa condição. 3 perguntas dentro do texto, só para refletir. Pense comigo. Quem é que aparece aqui? Quem não aceitou o sinal da besta. Quer dizer, alguém que entrou no desafio contra o poderio da besta. Então significa que aquele que não teve tempo, porque houve o terremoto, ele morreu no terremoto. As estrelas que foram lançadas como a figueira lançou os figos, ele morreu num cataclismo daquele, não teve tempo de desafiar a besta, portanto, não teve tempo de ser salvo. Terceiro, esta chance será muito pequena para alguém que nesta vida teve um acidente e até se recuperar. Aconteceu de Jesus ter vindo. Eu não acredito que um crente morno, que nem glória a Deus dá, ele tem vergonha de carregar a Bíblia. Eu não acredito que um crente tribuloso, ele não consegue nem ser crente em Jesus, vai conseguir desafiar a besta. Não creio de jeito nenhum. Na ceia ele faz propósito. Não, essa ceia eu não participo, deixa para a próxima. Mas a próxima perdoa o pecado? Não é melhor confessar? Este DVD que eu estou filmando deste estudo vai servir para centenas de crentes assistir durante a tribulação. E eu espero que não seja membro em Moradias Paraná. Eu tenho tanta convicção, porque a Bíblia está dizendo, os sinais estão dizendo que Jesus vem a qualquer dia deste. Aleluia. Aleluia.
Deus te dá hoje uma grande oportunidade. Aleluia. E a última pergunta que eu quero responder dentro desse contexto, grande tribulação, ou a penúltima, seria: a Bíblia vai perder a inspiração? Não, nunca. Para sempre a palavra de Deus é viva e eficaz. A diferença é que na dispensação da tribulação, ela não terá o mesmo valor que tem hoje. Por exemplo, quando eu leio hoje, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, eu tenho a esperança de ser, porque o arrebatamento não aconteceu. Mas esta mesma palavra, quando alguém lê, não tem valor nenhum, porque o arrebatamento já aconteceu, mas a palavra é a mesma. Ela é eternamente no céu. E a última é: o Espírito Santo sairá da terra. Primeiro, ele é Deus, e como Deus, ele é onipresente. Onipresente, ele está no céu e na terra no mesmo tempo. A diferença é que hoje ele é o Consolador. Na grande tribulação, ele não será. Ele vai junto com Rebeca lá para a tenda de Isaque. Estará com a Rebeca na boda do Cordeiro. Hoje o Espírito Santo me faz chorar. Quando eu dobro o joelho para orar e parece que a oração não sobe, meu Deus, me ajuda, o que aconteceu? O que está acontecendo comigo? Será que eu estou desviando e não estou sabendo? E às vezes o Espírito Santo, como com a luz do sol que passa a fresta da casa, e veja o pó. Sabe quando aquela fresta do sol, você olha, assim não tem nada, mas quando bate a fresta do sol, evidencia até o pó é evidenciado. A luz do Espírito vem na alma, no coração. Meu Deus, me perdoe, mas na grande tribulação não terá Espírito Santo para isto. Te calabacantarabaxandarabaca. Divino Espírito Santo, tu tens liberdade em mover no nosso meio hoje. Tu tens liberdade de agir sobre as nossas vidas. Aleluia! Levante comigo a tua mão direita, se pode, fecha os teus olhos por um minuto. Eu não posso perder este momento de levá-lo a imaginar estar diante do Senhor e diga a Ele: me dê graça, eu não quero deixar para a grande tribulação, me dê graça, Senhor, eu quero estar na tua presença, eu quero te servir com alegria, eu quero te servir de toda a minha vida, eu quero dedicar a ti o que ainda me resta até que o Senhor venha. Labai de candarabia sorabagandarabaga. Ai, Deus vai lhe ajudar. Recupere o tempo perdido. Negociai até que Ele venha. Grandeai os dons que Ele tem te dado. Cai jobriandai remandia labacandai. Que bom seria se a trombeta tocasse ainda hoje. Ai, meu Deus, meu Deus. Agora nós vamos à parte final da grande tribulação. Vamos realçar, relembrarmos aqui o início do nosso estudo na segunda-feira sobre as 70 semanas de Daniel. Vamos destacar 3 fases: 7 semanas, a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. 62 semanas, o Messias será tirado. Já se passou 1 semana. Na metade da semana, ele, o anticristo, fará cessar os sacrifícios e oferta de manjares. Significa que na metade da semana, ou dos 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou 42 meses, ou tempo, 2 tempos, metade de tempo, todos correspondem, 3 anos e meio, o templo estará construído. Um detalhe interessante:
Este é o foto real da mesquita Domo da Rocha, mesquita muçulmana. Este local, exatamente, nem mais nem menos, será o local que será construído o templo, assim como foi construído o templo de Salomão, foi o primeiro. O segundo templo de Zorobabel, que foi em 516 terminado a construção, e o templo de Herodes, que levou 46 anos para reformar. Ele não construiu um novo templo, ele reformou o templo, e uma reforma tão grande que lhe é atribuído o terceiro templo, mas de fato é o segundo restaurado. Neste lugar está construído esta mesquita dos muçulmanos. E agora, esta cúpula, segundo diz alguns historiadores, é de ouro maciço. E o que fazer? Não tem acerto. Os muçulmanos não cedem. O anticristo será tão habilidoso, até porque será personificação demoníaca em um homem. Ele vai conseguir negociar com os muçulmanos. E neste lugar, Monte Sião, será construído o templo milenial. Aquele que Deus deu a planta para Ezequiel, está lá no livro de Ezequiel, a planta, quantos côvados, quantos metros de comprimento, os compartimentos, será maior do que os 2 anteriores, ou 3, ou 2 com a reforma de Herodes, será maior. Deus já deu ao profeta até a planta. O lugar, todo mundo sabe, tanto os judeus, já foi instituído desde 78, o Instituto de Análise da Construção do Novo Templo. Israel hoje tem até a novilha primeira para ser sacrificado. Só falta construir o templo. E este templo só será construído na primeira semana, os 3 anos e meio. Portanto, nós não conheceremos na construção. Ou conheceremos quando voltarmos com Jesus em glória. Porque diz a Bíblia que o anticristo vai sentar neste templo, dizendo ser Deus e querendo ser Deus. Por isso, na metade da semana, ele vai cessar o sacrifício. Não vai sacrificar para Deus, sacrificar para mim próprio. Pois ele tomará, ou pelo menos vai querer, tomar o lugar de Deus. Mas a Bíblia acrescenta dizendo: a quem o Senhor desfará com o assopro da sua boca. Portanto, amados, nós estamos vivendo a iminência do arrebatamento. Aqui está o foto, literalmente o foto do Muro das Lamentações. Como eu disse, a última parte que sobrou do templo, ou melhor, do muro, porque o templo foi destruído por completo. Muro das Lamentações. A parte de cá é cedida aos judeus, o outro lado aos muçulmanos. Este aqui é tido como resquício da destruição do ano 70. E acredita que prova que é o limite de onde o templo real foi construído e onde será o novo templo, o qual Jesus sentará nele e governará 1000 anos de paz no mundo. Bendito seja o precioso nome de Jesus. E eu quero agora fazer a última colocação para nós irmos às perguntas que eu falei ontem, que teríamos um momento para pergunta. Nesta parte do muro, aqui tem a porta dourada, que está trancada há centenas de anos. Segundo os judeus, passará por esta porta de ouro, ou melhor, porta dourada, melhor dizendo, passará por ela o Messias. Eles acreditam e creem assim. O que eu não tenho dúvida, que Jesus passará por ela. Queridos, o propósito do nosso estudo é evidenciar os sinais que apontam. Jesus vem a qualquer hora desta. Eu não posso dizer Jesus está vindo, porque o verbo, o gerúndio indo, subentende que ele saiu do céu e está vindo para cá.
Um exemplo, eu estou na reunião, alguém me liga, eu disse, eu estou indo. O que ele entende? Que eu saí de lá e estou no caminho, que eu estou indo. Ele não está vindo, como saiu lá do trono, daqui a pouco chega. Não, ele vai voltar, a expressão correta. Jesus vem, Jesus vai voltar a qualquer hora desta. Quantos podem dizer Maranata? Oh, aleluia! Ora vem, Senhor Jesus. Concluindo então a nossa parte de hoje, eu quero facultar a oportunidade onde nós tivemos 3 perguntas. Algum dos irmãos tem alguma pergunta relacionada ao assunto de hoje? Amanhã falaremos sobre Armagedon, milênio e juízo final. Sobre o assunto de hoje, tribulação, tribunal de Cristo, obras e o arrebatamento. Há alguma pergunta? Nós estamos em estudo. Pode dizer, irmão Marcos. Pastor, após esses 7 anos que a igreja foi arrebatada, aqui na terra, pelo período de 3 anos e meio, será o período de quase, após 3 anos e meio, seria a manifestação do anticristo. Eu gostaria de saber no céu se essa divisão de tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro será esse período de 3 anos e meio também? Uma ótima pergunta, e já em outra oportunidade me perguntaram isso. A Bíblia não diz, ou nenhum texto da Bíblia subentende, bíblica e teologicamente, que o tribunal seria 3 anos e meio e a boda do Cordeiro mais 3 anos e meio. O que a Bíblia deixa claro é que passaremos no tribunal e iremos à boda do Cordeiro. A expressão vinde, porque a noiva já está preparada, pronta para o casamento. Então não é bíblico dizer que é 3 anos e meio de tribunal e 3 anos e meio de boda do Cordeiro. O que é bíblico é que após o arrebatamento, esses 7 anos, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Amém? Próxima pergunta. Viu uma mão levantada ali? O óculos. Bem, pode perguntar, filha. Não tenho dúvida de que as crianças na fase de inocência serão arrebatadas. Nenhum tipo de dúvida. Pelo contrário, percebo que se uma criança que não teve a liberdade de escolher, lembrando que não é aquela cultura que nós tínhamos, até 12 anos é criança, que bom se fosse. Já foi um tempo, nascia com o olho fechado, demorava 7 dias para abrir, hoje já nasce enxergando tudo. Daqui 15 minutos já está montando esse torpedinho no celular, porque já ganha quando nasce. Bem, vamos voltar. Essa é a realidade da nossa geração pós-moderna, século 21. Então, Deus sabe qual é o dia e a hora que uma criança deixa de ser inocente e passa a ser consciente. Agora, usar o termo geral, eu creio que as crianças serão arrebatadas, pois elas não têm por que serem julgadas e condenadas por aquilo que não praticaram por consciência. Próxima. Quem dará a ordem dos cavalos seguir as missões lá? Quem dará a ordem? Como? Quem dará a ordem para os cavalos seguir as missões? Cavalo branco, amarelo, preto. Bem, João viu que uma voz ecoava, um anjo, na revelação, porque na prática, de fato, não será um cavalo. O cavalo é simbólico, que representava o cavalo branco, era o cavalo do príncipe, o comandante do exército, e o cavalo branco, que é o falso Messias, porque no capítulo 19 aparece o cavalo branco, porém no 19 de Apocalipse é Jesus, que tem escrito à sua coxa, Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Do capítulo 6, o cavalo branco é o anticristo, porque é o falso Messias. Então, de fato, não será um cavalo, mas simbologicamente, aquele cavalo representa o branco, o preto, o amarelo e vermelho, morte, fome e guerra. Tá? Então, dentro da simbologia será o anjo, mas de fato os acontecimentos sequencialmente vão estar acontecendo. Ok? A outra mão que levantou aqui, sim, amado. Pastor, a nível de curiosidade, esse tempo muçulmano, né? Sim. Os judeus perderam ele de que forma? Ok. A partir do momento que foi destruído no ano 70 pelo comandante Tito,
Ele era comandante, seu pai, Vespasiano, era o imperador, ele que destruiu o templo. Nesse interim de 1 ano e meio, recebe a notícia que Vespasiano havia morrido, e ele volta para Roma, que dá aproximadamente 2.400 quilômetros de Jerusalém, para assumir, tomar posse. Acontece a diáspora, a dispersão. Diáspora é a dispersão dos judeus para todo mundo afora. Nessa diáspora, dispersão, os povos foram possuindo aquela terra, e entre vários povos surgiram posteriormente, a partir do ano 70, os chamados hoje os palestinos, que é aquela guerra terrível. Por volta do século VI, foi quando os muçulmanos, já no seu trabalho, Meca, Medina, lugares sagrados, escolheram Jerusalém para construir o templo ali, para focalizar. Na verdade, é um engano. Jerusalém seria o templo real e verdadeiro de Deus. Como estava destruído, eles dominaram e no mesmo lugar, claro, com um plano maligno, construíram o templo dele. Como que Israel estava disperso, não tinha nação, não tinha pátria, não tinha soberania, não tinha o que se fazer. Quando eles voltaram, em 14 de maio, quando Oswaldo Aranha, em 1948, declarou Israel como nação, os palestinos estavam lá. Eles não conseguiram, mesmo na guerra de 48, 49, 51, 67 e 73, a chamada guerra de Yom Kippur, dia de expiação, tremendas guerras, não conseguiram reconquistar aquele espaço. Mas há um projeto de Deus nisso, porque o anticristo passará por Messias exatamente conquistando Israel. Por isto, a última semana, que é 7 anos, está vinculado a Israel. Na metade da semana, 3 anos e meio, 42 meses, ou 1.260 dias, ele, o príncipe de qual ou de quem os romanos destruíram no ano 70, vai negociar esse local e vai passar como Messias para Israel, até que ele exija adoração para ele mesmo. Ok? Vamos à parte final. Sim. Com respeito à salvação de crianças, serão só dos filhos de crentes ou no geral? Porque tem uma tese por aí que está dizendo que será só criança e filho crente. Biblicamente, não. Na verdade, a salvação é uma decisão que nós aceitamos a Jesus a partir do momento que temos consciência, para quem crê e for batizado. Portanto, toda criança na fase de inocência, independente de quem ele é filho, ele é inocente, legal, pela justiça divina. Jeová Tsedeknu, Deus, justiça nossa, vai julgar a inocência, independente de quem é filho. Amém? Fique à vontade, é um momento de pergunta, mais 5 minutos vamos terminar. Após o arrebatamento da igreja, nascerão crianças aqui, e como fica a situação dessas crianças? Eu acredito, até porque é óbvio, é lógico que haverá nascimento, haverá casamento. Eu disse lá atrás que os crentes que ficar por algum motivo não terão paz, nem para casar e nem para mais nada, né? Não queria ser salvo de alguma maneira ou entrar em desespero. Mas o mundo continua alegre e feliz da vida, porque agora tem mais emprego, mas todo nasce normal. Desde que seja uma criança, ela é inocente. E eu creio piamente nisto. Próxima. Diz a Bíblia, numa profecia de Isaías, que até o louco achará o caminho. Quer dizer, não será mais louco. Todas as pessoas que terão qualquer deficiência, eu disse ontem, seja física, mental, psicológica, qualquer deficiência, ela vai ser restaurada e originalmente. Porque uma pessoa, ele não responde pelos seus atos, ele é como uma criança. Portanto, Deus é justo. Amém? E a justiça é um atributo moral de Deus, de dar a cada um o que merece. Por isso que quem aceita Jesus e crê em Jesus, ele merece ser salvo por crer em Jesus. E quem rejeita, merece ir para o inferno por rejeitar Jesus. Como que a justiça, o atributo moral de Deus, de dar a cada um o que merece, eu aceito a Jesus, então mereço por ter aceitado. Não é por ser bom, por ter aceitado. Eu rejeito Jesus, eu mereço o inferno. Por mais que mas não sou tão ruim, mas porque eu rejeitei Jesus, ou tratei com leviandade. A última.
Bem, está no livro de Romanos os tipos de julgamento. O julgamento que Deus fará através do Evangelho, através da lei e através da natureza. Os que não ouviram o Evangelho serão julgados pela natureza. Como pela natureza? Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento mostra as obras da sua mão. Que Deus é o soberano e criador. Aqueles que antes do Evangelho só tinha a lei de Moisés serão julgados pela lei de Moisés. Deus é justo. E os índios, pastor, serão julgados pela lei da natureza. E provérbio, melhor dizendo, Romano diz assim: a lei da consciência, a lei interior de Deus, que está dentro do ser humano, que só pode ter um Deus soberano para ter criado todas as coisas. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Só uma coisa, a gente lá eu e o irmão Daniel, que trabalhamos lá na igreja, nós estamos lá fazendo visita. E algumas pessoas a gente visita não são casados. Semana passada fomos visitar um casal que aceitou a Jesus, só que eles não estão casados no papel nem na igreja. E se Jesus vir, eles são salvos? Bem, se aceitar a Jesus, tal como o ladrão da cruz, que não deu tempo de dar baixo no Ministério da Justiça, não deu tempo de provar sua inocência, foi salvo porque aceitou a Jesus. Uma coisa é eu não ter oportunidade de dar tempo de colocar a casa em ordem. Uma outra coisa é eu ter a oportunidade e abusar da graça de Deus. Se a pessoa de fato aceitou a Jesus, tal como o ladrão da cruz, não tem uma mínima dúvida. Agora, descer da cruz e continuar na mesma situação, se fosse o caso, jamais estaria no paraíso com Cristo. Lembra da mulher pecadora? Mulher, cadê teus acusadores? Ninguém, eu também não te condeno. Porém, vai e não peques mais. Não brinque porque é sério. Exatamente, este é o princípio. Ok? Eu penso que vamos estar de pé agora. Por mim eu passava a noite toda. Nós vamos agradecermos a Deus. Mas porventura ficou uma mão que tinha levantado aquela hora que eu não respondi? Eu não quero ser ingrato. Tá, mano, pode perguntar. Essa é interessante. Bem, eu vou responder da seguinte forma: como que a Bíblia não entra em detalhe, particularidade? Sempre que nós estudamos a Bíblia, partimos de um princípio da hermenêutica, que é a ciência bíblica de interpretar a Bíblia pela própria Bíblia. Os 66 livros que se interpretam entre si, 1189 capítulos e 31.173 versículos. A Bíblia não entra nesse mérito, mas desde que seja uma vida fora do ventre ou dentro do ventre, se é uma vida, eu acredito. Porém, a Bíblia não diz. Ok? Só para a gente não criar uma nova doutrina. Podemos. Mas pastor, não podia ir embora com essa dúvida. Então pergunte a última. Sim. Para mim não ficou muito clara a questão que Israel já tem a primeira novilha do sacrifício. Bem, para eles é a primeira que eles vão sacrificar. Esta é a sagrada, vai ser a primeira. Pode ser que demore e essa morra, então eles vão consagrar outra, mas para eles é aquela. Acredita que é aquela. Enquanto essa viver, esta será a novilha, a primeira a ser sacrificada. Ok? Seria a mesma coisa. Eu acredito que Jesus vem ainda hoje. Mas se não vier hoje, amanhã eu continuo esperando do mesmo jeito. E ano que vem, e continuamos. Para eles é essa daqui. Se não conseguir o templo, há tempo, mas morreu, consagra outra. Desde que, quando o templo estiver pronto, não. Essa é a novilha consagrada para ser o primeiro sacrifício. Ok? Eu quero lhe fazer um pedido, carinhosamente, espiritualmente. Coloque a mão assim sobre o teu coração. E diga: Senhor Jesus, eu preciso estar preparado ainda mais. Eu quero servi-lo com toda a força, com toda a saúde, com tudo que sou, com tudo que tenho, com a minha cultura, com meu dinheiro, com minha casa, com meu carro, com minha bicicleta, com meu emprego. Senhor Deus, com minha habilidade na música, ou na ministração, ou na liderança, ou no louvor, no coral, ou no vocal, na mocidade, na evangelização, ou na escola dominical, ou na entrega de um folheto. Eu quero te servir fazendo algo para ti de alguma forma.
Me dê graça, Senhor, a pagar o preço que for necessário para fazer o melhor para a tua obra, para glorificar e servi-lo com alegria. Pai, no nome de Jesus, continue abençoando, guardando e protegendo a sua igreja. Eu oro agradecidos, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo reine em cada coração, e a noiva do Cordeiro que vai para bodas diz amém.